Olá, eu me chamo Wagner Conceição e hoje é dia 7 de dezembro do ano de 2024. O ano está terminando e eu estou aqui para falar sobre um mundo melhor. Um mundo melhor é um mundo sem ódio, é um mundo sem corrupção, sem violência, sem guerra e sem fome. E esse estudo, ele é complementado ao estudo os 5 pilares determinados por Deus para um mundo melhor. Então eu te aconselho primeiro vocês ver o vídeo ou estudo, os 5 pilares determinados por Deus para um mundo melhor e dar seguimento nesse estudo. Um mundo melhor é um mundo sem ódio, sem corrupção, sem violência, sem guerra e sem fome. Eu pretendo futuramente fazer uma segunda versão e acrescentar mais conteúdo nesses estudos. Bons estudos para você. Pastor Wagner Conceição apresenta Significado: um mundo melhor é um mundo sem ódio, sem corrupção, sem violência, sem guerra e sem fome. Esse é um estudo complementar do 5 pilares determinados por Deus para um mundo melhor. Saiba mais. Meu site https://wagnerconceical.com.br. Site minha igreja https://vindimadaterra.rf.gd. Site minha empresa https://céuabertoinformática.rf.gd. Todos os direitos reservados. Deus é grande, exaltado em poder, majestoso acima de tudo. Os céus nos mostram acerca da sua grandeza e mostram a obra maravilhosa das suas mãos. Dia após dia falam, noite após noite o tornam conhecido. Deus criou os céus e a terra. Também criou a natureza, os animais, o mar e tudo que há, e formou o homem do pó da terra. E soprou nas suas narinas o fôlego da vida. O Deus de amor criou o homem e a mulher, à sua própria imagem. A Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 31. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Então, tudo que Deus criou é bom. Mas, se tudo que Deus criou é bom, por que vemos tanto mal no mundo? O que torna o mundo ruim? O ódio, a corrupção, a violência, a guerra e a fome são os principais fatores. Ninguém nasceu mal, Deus ensinou a ser bom e a fazer o bem. Veja o que ele ensinou no livro de Lucas, capítulo 3, do versículo 2 até o 18. O que deseja que nós façamos? Ajude-nos a saber o caminho. Aquele que tiver 2 túnicas deve dar uma ao homem que não tem nenhuma. Aquele que tiver comida deve repartir. Mestre, nós somos cobradores de impostos. O que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda. E nós, mestre? O que devemos fazer? Não tomem pela força o dinheiro de ninguém.
nem por meio de acusações falsas. E fiquem contentes com seus salários. Mesmo assim, as pessoas aprenderam o mal. Um mundo melhor é um mundo sem ódio. Definição de ódio. Ódio é uma emoção intensa e negativa que envolve uma forte aversão, repulsa ou hostilidade em relação a uma pessoa, grupo, ideia ou objeto. Essa emoção pode levar a ações prejudiciais, discriminação ou até mesmo violência. O ódio pode ser causado por diversas razões, como medo, inveja, ressentimento, preconceito ou trauma. Cinco exemplos de ódio e suas causas. Ódio racial. Exemplo: discriminação racial. Causa: preconceito baseado na cor da pele ou origem étnica. Ódio religioso. Exemplo: perseguição de pessoas por sua fé. Causa: intolerância e falta de entendimento entre religiões. Ódio político. Exemplo: rivalidade extrema entre partidos políticos. Causa: divergências ideológicas e luta pelo poder. Ódio pessoal. Exemplo: inimizade entre vizinhos. Causa: conflitos passados ou desentendimentos. Ódio por inveja. Exemplo: ressentimento por alguém que alcançou sucesso. Causa: inveja e sentimento de inferioridade em relação à conquista do outro. 7 passagens na Bíblia contra o ódio. 1 João capítulo 3 versículo 15: todo aquele que odeia seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem a vida eterna permanecendo nele. Provérbios 10 e 12: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todos os pecados. Mateus 5 e 44: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Efésios 4 e 31: longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia. 1 João 4 e 20: se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? Mensagem: esta passagem enfatiza que o verdadeiro amor a Deus se reflete no amor ao próximo. O ódio a outra pessoa é incompatível ao amor de Deus, mostrando que o amor deve ser a base das relações humanas. Efésios capítulo 4 versículos 26 e 27: irai-vos, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Mensagem: embora reconheça que a ira pode ser uma reação humana, a passagem alerta para que essa ira não se transforme em ódio duradouro. Ela incentiva a resolução rápida dos conflitos para evitar que o ódio tome raiz e cause mais dano. Levítico 19 e 17: não odiarás a teu irmão no teu coração, repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Mensagem: Deus aconselha a não nutrir ódio no coração, mas sim a abordar os problemas de forma aberta e honesta, promovendo a reconciliação em vez de permitir que o ódio cresça. Essas passagens bíblicas ensinam a evitar o ódio e a buscar o amor e a reconciliação, destacando as consequências espirituais negativas do ódio. Um mundo melhor é um mundo sem corrupção. Definição de corrupção. Corrupção é o ato de desonestidade ou comportamento fraudulento realizado por alguém em posição de poder com o objetivo de obter vantagens pessoais ou beneficiar terceiros de maneira ilícita. Envolve abuso de poder, suborno, fraude, nepotismo e a deturpação de integridade, moralidade e ética.
5 exemplos de corrupção e suas causas. Corrupção política. Exemplo: desvio de verbas públicas por parte de governantes. Causa: ganância, falta de fiscalização e desejo de poder. Suborno. Exemplo: um empresário paga propina a um funcionário público para ganhar um contrato. Causa: desejo de obter vantagens econômicas e falta de integridade. Nepotismo. Exemplo: um político coloca parentes em cargos públicos sem qualificação. Causa: favorecimento pessoal, falta de meritocracia e abuso de poder. Fraude corporativa. Exemplo: manipulação de balanços financeiros para enganar investidores. Causa: pressão por resultados financeiros e desejo de enriquecer rapidamente. Corrupção de pastores e igrejas. Exemplo: mudança de propriedades e transferência de dinheiro para a igreja, membro ou pastor. A mudança de propriedade de imóvel, conta bancária e outros, sem consentimento ou conhecimento da vítima. Causa: ganância, desonestidade, falta de integridade, desejo de enriquecer rapidamente, falta de fiscalização e desejo de poder. Corrupção no esporte. Exemplo: compra de resultados de partidas para ganhar apostas. Causa: ganância, desonestidade e pressão para obter vitórias. Observação: existem outros tipos e formas de corrupção, essas informações são apenas base dos tipos comuns. 5 passagens na Bíblia condenando a corrupção. Provérbios 17 e 23: o ímpio aceita suborno em segredo, para perverter as veredas da justiça. Miqueias 7 e 3: as suas mãos estão sobre o mal para o fazer diligentemente, o príncipe exige, o juiz aceita suborno, e o grande manifesta o desejo de sua alma, e assim todos eles tecem o mal. Isaías 1 e 23: os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno, e corre atrás de presentes. Não defendem o órfão, e a causa da viúva não chega até eles. Êxodo 23 e 8: não aceitarás suborno, porque o suborno cega os que têm vista e perverte as palavras dos justos. Deuteronômio 16 e 19: não torcerás o juízo, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, pois o suborno cega os olhos dos sábios e perverte as palavras dos justos. Amós 5 e 12: porque sei que são muitas as vossas transgressões, e graves os vossos pecados. Afliges o justo, tomais suborno e rejeitais os necessitados na porta. Mensagem: esta passagem condena os que se envolvem em corrupção, como o recebimento de subornos, e alerta contra a opressão dos justos e dos necessitados, destacando a injustiça que a corrupção gera. Provérbios 15 e 27: o que se dá à cobiça perturba a sua casa, mas o que odeia subornos viverá. Mensagem: Deus adverte que a cobiça e a busca por ganhos ilícitos, como o suborno, trazem ruína e problemas, enquanto aqueles que evitam tais práticas viverão uma vida mais plena e abençoada. Miqueias 6 e 11: serei eu puro com balanças falsas e com bolsas de pesos enganosos. Mensagem: Deus questiona a integridade daqueles que utilizam medidas fraudulentas para enganar os outros, uma metáfora para práticas corruptas. A passagem denuncia a desonestidade e a corrupção, clamando por justiça e equidade em todas as ações. Êxodo 20 e 15: não furtarás. Mensagem: Deus aconselha a não tomar para si o que pertence a outra pessoa de forma ilegal ou imoral. Ele reflete o princípio pilar de respeito à propriedade e aos direitos dos outros, promovendo a justiça. Um mundo melhor é um mundo sem violência. Definição de violência: violência é o uso intencional da força física, poder ou intimidação para causar dano, dor ou sofrimento a outras pessoas, animais ou a si mesmo. Pode manifestar-se de várias formas, como violência física, psicológica, sexual, verbal e estrutural. A violência é frequentemente motivada por raiva, medo, ódio, vingança ou desejo de controle. Cinco exemplos de violência e suas causas. Violência doméstica. Exemplo:
agressão física entre cônjuges ou familiares. Causa: desejo de controle, frustração, alcoolismo, abuso de substâncias. Violência urbana. Exemplo: conflitos armados entre gangues em áreas urbanas. Causa: desigualdade social, pobreza, falta de oportunidades e disputa por territórios. Intimidação. Exemplo: agressões verbais e físicas em ambiente escolar. Causa: necessidade de afirmação, insegurança, preconceito e falta de orientação. Terrorismo. Exemplo: ataques violentos contra civis para promover uma causa política ou religiosa. Causa: extremismo ideológico, intolerância religiosa, ressentimento político. Violência policial. Exemplo: uso excessivo da força por agentes da lei contra civis. Causa: preconceito, racismo, abuso de poder, falta de treinamento adequado e corrupção. 7 passagens na Bíblia condenando a violência. Mateus capítulo 26, versículo 52. Então Jesus lhe disse: embainha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Provérbios 13:31. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos. Salmos 11:5. O Senhor prova o justo, porém ao ímpio e ao que ama a violência, odeia a sua alma. Efésios 4:31. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia. Romanos 12, versículos 17 e 18. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas, perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Mensagem: o apóstolo Paulo aconselha a não retribuir o mal com o mal e a buscar a paz com todos, enfatizando a importância de evitar a violência e promover a harmonia. Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mensagem: Jesus elogia os pacificadores, aqueles que promovem a paz em vez da violência, e promete uma recompensa espiritual para quem busca a reconciliação e a harmonia. Provérbios 16:32. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso, e o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Mensagem: Deus valoriza o autocontrole e a paciência, considerando essas qualidades superiores à força física ou ao poder violento, destacando a sabedoria em evitar a violência. Essas passagens bíblicas alertam contra a violência e destacam a necessidade de paz, justiça e misericórdia, indicando que a violência é contrária aos princípios divinos e leva a consequências destrutivas. Um mundo melhor é um mundo sem guerra. Definição de guerra: guerra é um conflito armado entre nações, estados, grupos ou facções, caracterizado pelo uso organizado de violência para alcançar objetivos políticos, econômicos, territoriais ou religiosos. A guerra envolve batalhas, destruição e grandes perdas humanas e materiais, e é frequentemente motivada por disputas de poder, recursos, ideologias ou vingança. Cinco exemplos de guerra e suas causas. Guerra civil. Exemplo: a Guerra Civil Americana 1861 até 1865. Causa: disputas sobre a escravidão, direitos dos estados e questões econômicas entre o norte e o sul dos Estados Unidos. Guerra religiosa. Exemplo: as Cruzadas 1096 a 1291. Causa: conflitos entre cristãos e muçulmanos pelo controle de territórios sagrados. Guerra mundial. Exemplo: Segunda Guerra Mundial 1939 até 1945. Causa: expansão territorial pela Alemanha nazista, disputa por poder global, ideologias fascistas e militarismo.
Guerra de Independência exemplo. Guerra de Independência da Índia 1857 a 1947. Causa: luta contra o domínio colonial britânico, desejo de autodeterminação e liberdade nacional. 7 passagens na Bíblia condenando a guerra. Salmos 3, 4 e 14. Aparta-te do mal e faze o bem, busca a paz e segue. Mensagem: Deus exorta a abandonar o mal, incluindo a violência e a guerra, e a buscar a paz ativamente. Ela enfatiza a importância de trilhar o caminho da bondade e paz como uma forma de vida. Isaías 2 e 4. Ele julgará entre as nações e corrigirá muitos povos, e eles converterão as suas espadas em relhas de arado, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Mensagem: Isaías profetiza que haverá um tempo de paz em que as ferramentas de guerra serão transformadas em instrumentos de trabalho, e as nações não mais se envolverão em conflitos. Este versículo expressa a esperança de um futuro sem guerras. Romanos 12 e 18. Se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Mensagem: Paulo instrui os cristãos a buscarem a paz com todos, na medida em que isso dependa de suas próprias ações. A guerra e os conflitos devem ser evitados sempre que possível, em favor de relações pacíficas. Salmos 46, versículo 9. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Mensagem: Deus abomina as guerras, vai contra os seus princípios de amor e paz, então Ele mesmo se levanta para dar um fim às injustiças, covardias, mortes e destruições que as guerras geram. Isaías 2 e 4. E ele julgará entre os povos, e repreenderá a muitos povos, e estes converterão as suas espadas em relhas de arado, e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Mateus 5 e 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mensagem: esta passagem elogia aqueles que trabalham pela paz, em vez de participar de conflitos e guerras. Os pacificadores são vistos como verdadeiros filhos de Deus, destacando o valor da paz em vez da violência. Tiago 3 e 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Mensagem: este versículo sugere que a verdadeira justiça é alcançada através da paz, e não da guerra. Aqueles que buscam a paz colhem os frutos da justiça, promovendo um ambiente onde o conflito e a violência não têm lugar. Isaías 9, 6 a 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Do aumento do seu governo e paz não haverá fim sobre o trono de Davi, e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Mensagem: esta profecia sobre Jesus, o Príncipe da Paz, destaca que o reino de Deus é caracterizado por paz e justiça, e não por guerra. Ela reflete a esperança de um futuro onde a paz prevalecerá sobre o conflito. Essas passagens bíblicas refletem a realidade e as consequências das guerras, enquanto apontam para a esperança de paz e a promessa de um tempo em que a guerra cessará. A Bíblia aborda tanto a inevitabilidade dos conflitos em um mundo caído, quanto a eventual superação da violência e estabelecimento da paz divina. Um mundo melhor é um mundo sem fome. Definição de fome. Fome é a sensação física de necessidade de comida causada pela falta de ingestão de alimentos por um período prolongado. Em um contexto mais amplo, a fome também se refere à escassez crônica de alimentos que afeta comunidades, regiões ou países, resultando em desnutrição, doenças e, em casos extremos, morte. A fome pode ser causada por fatores como pobreza, conflitos, desastres naturais e crises econômicas.
5 exemplos de fome e suas causas. Fome por pobreza. Exemplo: famílias em áreas rurais sem acesso a alimentos adequados. Causa: desigualdade econômica, falta de emprego e ausência de infraestrutura agrícola. Fome em conflitos armados. Exemplo: fome durante a Guerra Civil na Síria e outros países. Causa: destruição de infraestrutura, bloqueios de ajuda humanitária e deslocamento de populações. Fome por desastres naturais. Exemplo: fome causada pela seca na Somália. Causa: mudanças climáticas, falta de recursos hídricos e colapso agrícola. Fome por crise econômica. Exemplo: fome durante a crise econômica na Venezuela. Causa: inflação, colapso das cadeias de abastecimento e falta de políticas sociais eficazes. Fome nas favelas urbanas. Exemplo: fome em áreas periféricas de grandes cidades. Causa: superpopulação, desemprego, falta de acesso a alimentos e serviços básicos. 7 exemplos na Bíblia sobre a fome. Mateus 2, 5 e 35. Porque tive fome, e destes-me de comer. Tive sede, e destes-me de beber. Era estrangeiro, e hospedastes-me. Isaías 5, 8 e 7. Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados? Quando vais o nu, o cubras, e não te escondas da tua carne. Salmos 146, versículo 7. O que faz justiça aos oprimidos, o que dá pão aos famintos, o Senhor solta os encarcerados. Provérbios 22 e 9. O que vê com bons olhos será abençoado, porque dá do seu pão ao pobre. Isaías 5, 8 e 10. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Mensagem: esta passagem incentiva a prática da generosidade para com os famintos. Ela promete bênçãos espirituais e luz para aqueles que se preocupam com o bem-estar dos necessitados, destacando o valor de alimentar os que têm fome. Mateus 14, do versículo 16 até 21. Contexto: nesta passagem, Jesus alimenta 5.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes. Mensagem: a multiplicação dos pães e peixes ilustra o poder de Deus em prover para as necessidades físicas das pessoas e ensina sobre a compaixão e o cuidado pelos famintos. Este milagre também destaca a importância de confiar em Deus para suprir as necessidades e a responsabilidade de compartilhar o que temos. Romanos 12 e 20 e Provérbios 25, versículo 21. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer; se tiver sede, dá-lhe de beber, porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Mensagem: essas passagens vão além da simples caridade, incentivando a bondade mesmo para com os inimigos. Ao alimentar os famintos, mesmo que sejam inimigos, demonstra-se um caráter divino e se promove a reconciliação, transformando o ódio em amor. Essas passagens bíblicas destacam a importância da caridade, compaixão e responsabilidade social, incentivando os fiéis a ajudar os famintos e necessitados. A Bíblia reconhece a fome como uma grave condição humana e oferece orientação sobre como responder a ela com amor e generosidade. Mestre, mande essa gente ir embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam próximos daqui, onde encontrarão comida e abrigo. Este lugar é deserto. Vocês mesmos deem comida a eles. Mas o que nós temos são apenas 5 pães e 2 peixes. Bendito sejas tu, ó Senhor Deus, Rei do Universo, que faz a terra produzir o pão. É um milagre!
Esse foi o estudo Um Mundo Melhor. É um mundo sem ódio, sem corrupção, sem violência, sem guerra e sem fome. Esse estudo é um complemento do estudo Os 5 Pilares Determinados por Deus para um Mundo Melhor. Esses estudos e muito mais você encontra no meu site. Wagner Conceição e Minha Igreja Vindimada Terra. Acesse também o site Minha Empresa. Empresa Céu Aberto Informática. Veja os links a seguir. Saiba mais. Meu site https://wagnerconceical.com.br. Site Minha Igreja https://vindimadaterra.rf.gd. Site Minha Empresa https://céuabertoinformática.rf.gd. Todos os direitos reservados. Bons estudos!